Vamos agora à sétima. Sétima questão, ele fala o seguinte: para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$50 antes da remarcação de preço. Ele não possui o cartão Fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de... Bom, pessoal, vamos aqui à lousa novamente. Questão de porcentagem sobre preço, né, de produto. E aqui, antes de começar a questão 7, propriamente dita, vamos aqui a algumas pequenas revisões e dica grande para vocês, tá bom? Primeira dica. No Enem, nós temos muitas questões de acréscimos e decréscimo. Essa questão aqui já tem um decréscimo, tem um desconto, né? Nós temos acréscimos e temos decréscimos sucessivos. Conselho, dica, né, para vocês. Quando você quer dar um aumento, basta multiplicar por um mais i. Isso pode ser sucessivamente, viu? E quando você quer dar um desconto, você multiplica por 1 menos i. 1 é um inteiro que corresponde a 100% e o i é a taxa na forma unitária. Professor, você podia só ser mais claro? Por favor, você pode dar um exemplo? Claro que posso dar um exemplo. Suponhamos que você tenha algo que custe R$100 e você quer aumentar 30%. Certo? Você quer aumentar 30%. Ah, professor, isso é muito fácil. 30% de 100 é 30, 100 mais 30, 130. É. Mas pô, você pode ter outros valores. Esse aí é muito fácil. O que eu quero evitar é que você calcule a porcentagem e depois some. O que eu quero é que você faça a conta direta. Ah, professor. Então vamos aqui só pensar um pouco. Ó. Se você vai aumentar 30 e você tinha 100%, se você aumentar mais 30, você vai ficar com 130. Quem é 130, pessoal? Em forma centesimal, né? É 130 dividido por 100. Que dividindo dá 1,30. Ou seja, ó, 1 mais 0,30, tá vendo? Quem é 30%? Não é 0,30? 30 por 100? 1 mais 0,30 dá 1,30. Então, não precisava você calcular 30% de 100 e depois somar. Bastava você pegar 100 e multiplicar por 1,30. Isso aqui daria 130. Dica. Ah, você vai no shopping passear. Aí lá no shopping tem as remarcações, tem lá uma liquidação e você vê um vestido, a mulherada aí que está acompanhando, um vestido de R$200. E aí diz assim, remarcação, liquidação de 20%, menos 20%. Como é que você faz de forma direta? Você pega 200 e multiplica por 0,80, que dá R$160. Professor, mas por que 0,80? Ora, se tu tem 100% e tu vai receber um desconto de 20%, vai sobrar 80% para você pagar. Ó, 1 menos 0,20, fica 0,80.
Então, se você vai aumentar, você vai multiplicar por 1, o valor do aumento. E se você vai descontar, você vai multiplicar por 1 menos o valor do aumento. Vai dar sempre 0, alguma coisa, se for desconto, desculpa. Se for um desconto, você vai multiplicar por 1 menos o valor do desconto. Então, vai dar 0, alguma coisa. Olha aqui, simplificando, vamos fazer aqui algo bem rápido aqui para vocês compreenderem. Ah, professor, então, aumento de 10, 1,10. Aumento de 5%, 1,05. Aumento de 15, 1,15. Aumento de 20, 1,20. Basta multiplicar. Professor, e agora o desconto? Desconto de 5, 0,95. Desconto de 30, 0,70. Desconto de 60%, 0,40. E assim por diante. Você pega 1 menos. Ou você pode até pegar assim, ó. Desconto de 60. Então, 100 menos 60 dá 40. Quem é 40? 0,40. Desconto de 5. 100 menos 5, 95%. 0,95. Pronto. Multiplicou. Olha aqui uma aplicação legal. Um preço de uma aplicação aqui, ó. O preço de um livro aumentou 20%. Passando a custar R$ 180. Qual era o preço do livro antes? Aí sabe o que é que algumas pessoas fazem? Calcula 20% de 180. Aí quer subtrair. Não. Olha aqui como é que faz rapidinho pela dica Gandhi. Você tinha um preço X. Não vai aumentar 20%? Você pegou o preço, multiplicou por 1,20. Essa multiplicação já está dizendo que você deu um aumento de 20%. O resultado é 180. Aí começa a calcular esse X. Pega 180 e divide por 1,20. Pronto. Só isso. Certo? E aí, isso aqui vai dar quanto? 150. Beleza? Então, pessoal, isso aqui dá 150. Então, tenham cuidado, vocês façam assim, é mais prático. Isso aqui também serve para sucessivos. Isso aqui também serve para sucessivos. Suponhamos que, na sua questão do Enem, diga assim, algo aumentou 5%, depois 4%, depois 3%. Aí basta você multiplicar 1,05 vezes 1,04 vezes 1,03. Multiplica tudo de uma vez. Ao invés de calcular 5, somar, calcular 4, somar, calcular 3, somar, multiplica tudo. Mesma coisa acontece para desconto. Algo teve um desconto de 10. Depois teve um desconto de 5. Depois teve um desconto de 2. Multiplica tudo. Ah, professor, na minha questão não era assim, não. Na minha questão, lá na minha prova, era assim. Tinha um certo preço, aumentou 50. 1,50. E depois teve um desconto de 20. Multiplica tudo. Professor, eu posso fazer aumento e desconto tudo de uma vez? Pode. Não tem problema nenhum. Você pode só aumentar, você pode só descontar, mas você pode aumentar e descontar. Bem mais prático. Tá certo? Fica dica Gandhi para vocês. Professor, quero calcular, revisãozinha de porcentagem geral, né? Quero calcular quantos por cento representa uma coisa em função de outra. É só sempre você pegar o final dividido pelo inicial. Isso serve para aumento ou para desconto. Se você dividir o final, suponhamos, você dividiu o final pelo inicial e a resposta deu, por exemplo, 1,05. O que é que isso significa para você? Que teve, opa, se é 1, alguma coisa, então foi um aumento. Foi um aumento de 5%. 1,05 significa que foi um aumento de 5%. Agora, se você dividir o final pelo inicial
e a resposta foi 0,95, opa, se deu acima de 1 é aumento, mas se der abaixo de 1 é desconto. Quanto é que falta para chegar em 1? 0,95 para chegar em 1 é 0,05. Ou seja, houve um desconto de 5%. Aí você sabe, fácil, qual é o desconto ou qual é o aumento. Final pelo inicial. Se der maior do que 1, é aumento. A diferença é aumento. Se der menor do que 1, é porque foi um desconto. Então, vamos agora, depois dessa revisão geral, a nossa 7ª questão. Ele diz que tem um objeto valendo R$50. E tudo foi dado um desconto de 20%. Opa! Desconto de 20%. Basta pegar os 50 e multiplicar por 0,8 ou 0,80. 100 menos 20, 100. Ou 100 menos 20, 80. Então, 50 vezes 0,80. Ora, quanto é 5 vezes 8? 40. Então, o produto que era 50 passou a ser R$40. Ora, mas o cidadão da questão, ele não tem o cartão fidelidade. Porque se ele tivesse o cartão fidelidade, em cima desses R$40, ele também teria um desconto de 4. Então, a pergunta é, de quanto seria esse desconto se ele tivesse o cartão fidelidade? Então, quanto é 10% de 40? 10%, que é 10 sobre 100 de 40, é igual a 4. No caso, nós temos letra E, tá bom? Então, fizemos uma revisão de acréscimo sucessivo, decréscimo sucessivo, como é que calcula a porcentagem em relação a dois termos, né? É só dividir o final pelo inicial. Se der mais do que 1 é aumento, se der menos do que 1 é porque foi um desconto, tá bom? Fica essas dicas aí para vocês e vamos agora para a nossa... Professor, tem uma dúvida. Opa! Mas não é dúvida com relação às questões, né? A questão relativa à matemática, sim, né? Mas assim, o professor José Souza Lino aqui está perguntando. Qual é o nome dele? José Souza Lino. Boa noite, José. Ele está perguntando aqui, professor, existe algum método ou dica grande? Opa, gostei, dica grande, muito bem. De conseguir distinguir as questões fáceis das médias ou difíceis? Rapaz, questão fácil, média e difícil, certo? O problema, só tem um problema quando alguém vai diferenciar o que é fácil, mas é difícil. Eu, como professor de matemática, eu consigo facilmente separar o que é fácil, o que é médio e o que é difícil. O que é que seria fácil para mim? Fácil para mim seria aquela questão que eu tinha apenas que procurar alguma coisa dada dentro do texto e resolver, ou que eu tenho que fazer um cálculo simples, como esse. Esse aqui seria uma questão fácil, certo? Uma questão difícil, uma questão média, seria uma questão na qual, para poder fazer esse cálculo, eu tinha que ter um conhecimento a mais. Aí já seria uma questão média. E uma questão difícil, aí você tinha que ter várias substituições, você tinha que usar mais de uma fórmula e você tinha que fazer várias substituições. Mas, às vezes, o que é fácil para mim, não é fácil para o outro. Mas o que é uma questão fácil de matemática? Uma questão fácil de matemática é aquela questão que você apenas lê o texto e já consegue assinalar a resposta. Ou apenas lê o texto e faz um cálculo simples de porcentagem. Ou faz uma substituição simples numa função. Ou então, você faz o entendimento, digamos assim, da função e o seu gráfico. Essa é uma questão fácil de matemática. O que seria uma questão média? Uma questão média é que, além de perceber o que está no texto, você tem que fazer uma transformaçãozinha a mais. Aí é uma questão média. E uma questão difícil é quando você tem que fazer de 2 a 3 transformações e ainda substituir uma equação na outra. E vai ter que ter mais 2 ou 3 entendimentos a mais. Isso são as diferenças. Mas aquela velha máxima, né? O que é fácil para você talvez não seja fácil para mim e vice-versa.
Professor, o Alan de Sá, ele tá... Boa noite, Alan. Não, ele não tá fazendo a pergunta. Ah, não? Não, ele tá só fazendo uma observação nessa última questão. Ele marcaria 14. Marcaria 14? Não, assim... Entendi. Na concepção dele, a forma que estaria o texto, ele marcaria 14, mas o 14. Não, é aquele item distrator, né, que o pessoal chama. Isso, porque é o seguinte... Eu também cometi o mesmo erro aqui. Foi, né? Pronto. Alan, eu vou explicar por que não é 14, tá certo? Porque é o seguinte, ó. Quando a pessoa chegou no estabelecimento, o preço não estava mais 50. O preço já estava 40, certo? Então, se ele tivesse o cartão Fidelidade, ele teria direito a mais R$4 de desconto. 10% qualquer um teria. 10% qualquer um teria. E quem tem o cartão Fidelidade tinha mais 4%. Então, no último item, olha aqui o comando. Olha o comando da questão. Vocês têm que olhar o comando, que é aquela última frasezinha. Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional, 10% todos já tem. Independente de ter cartão ou não ter cartão, 10% já teria. Agora, adicional, ele teria mais 4, certo? Olha o comando da questão. Mais alguma coisa aí, produção? Não, só prestar atenção, muito mesmo. Muito mesmo. A leitura é importantíssima. Pessoal, a leitura das questões de matemática é importantíssima. Por quê? Porque no meio da questão vem dizendo, por exemplo, como uma questão que eu resolvi na última aula, no meio da questão vem dizendo o seguinte, que para uma produção ser máxima, o preço tinha que ser mínimo. Isso estava onde? No meio do texto. Não estava no comando. Aí no comando dizia assim, qual a produção máxima? Aí alguém podia associar o máximo a um valor grande. Mas não, lá no meio do texto ele dizia que o máximo era quando outra coisa era menor. Então você tem que ler tudo calmamente. A questão da interpretação é importante também nas questões de matemática e o finalzinho também que é o comando, tá bom?